ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Sim. Obrigada, graças a Deus. Cida, Oi? passar a palavra para ela agora. Obrigada a todos. Nossa mestre de cerimônias. Boa noite. Hoje eu nem pude dar um apoio no back vocal da minha amiga aqui. A mestre de cerimônias está meio baleada. A voz não está tão boa como de costume. Tão firme, né? Mas a gente vem com muito amor no coração para cumprir a tarefa com Cristo. Né? E hoje nós estamos aqui para celebrar os 2 anos do RELAC. Né? E eu vou entrar, não vou quebrar o protocolo, vou fazer tudo bonitinho como está no roteiro. Vocês sabem que eu sou gaiata. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos desde já a amorosa recepção com a música aqui e a presença de todos vocês. Hoje estamos comemorando o 2º aniversário do RELAC. Sejam muito bem-vindos a este momento tão especial, a celebração de mais um aniversário do RELAC, a Associação Recanto de Luz Almira Cunha. Nasceu o RELAC há 2 anos, uma casa que reflete o verdadeiro sentido da fraternidade e da luz. São 2 anos de uma caminhada marcada pela união, pelo amor e pelo apoio ao próximo. Aqui, acreditamos na liberdade de expressão espiritual e na importância de nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus Cristo, buscando compreender e vivenciar a sua mensagem de amor e de transformação. Somos uma entidade sem fins lucrativos, movida pela fé e pela vontade sincera de servir. Através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e do aperfeiçoamento espiritual, buscamos auxiliar cada colaborador, cada frequentador em seu processo de evolução, na sua caminhada de crescimento e iluminação interior. Nosso trabalho no RELAC se fundamenta na ética, na caridade e no amor, valores que sustentam todas as nossas ações. É com esse propósito que o RELAC existe, para ampliar a consciência, fortalecer os laços fraternos e promover a reforma íntima. Esse passo tão importante na jornada de nossos espíritos. Hoje, celebramos mais do que um aniversário. Celebramos o propósito, a luz e a fé que nos unem. Que este momento renove em cada um de nós o compromisso com o bem, com o amor e com a evolução espiritual. O RELAC é e sempre será um recanto de luz, de aprendizado e de acolhimento. Um espaço onde cada alma encontra esperança, paz e a certeza de que caminhar com Jesus é o verdadeiro caminho da vida. Parabéns ao RELAC, parabéns a todos que fazem parte dessa linda história de amor e transformação. Convido todos para, antes da palavra do presidente, assistirem um vídeo relembrando um pouco da nossa trajetória nesses 2 anos. É um vídeo de 5 minutos e alguma coisa, somente com fotos, para que a gente possa retratar um pouquinho do que foram esses 2 anos para nós. Eu passei 1000 fotos para Mano, mas Mano só conseguiu colocar algumas por devido tempo.
Então aqui tem só um tiquinho do que nós estamos juntos vivenciando nesses 2 anos. É com você, mano. Falha técnica? Não. Ah, eu tenho Toninha. Você falando e eu. Só começar. É porque ela é lenta. Som nas caixas.
casal, porque a gente gosta de foto. Gostaríamos de agradecer ao nosso querido irmão Mariano Bernardo, pelo empenho, pelo carinho, viu, mano? Desenvolver esse vídeo de boas lembranças nossas. Hoje o RELAC já conta com atividades doutrinárias e assistenciais como o Evangelho e Passe para o público nas terças-feiras, atendimento fraterno na terça-feira, um trabalho, um projeto muito bonito que nós temos aqui na nossa casa, trabalhando a saúde física, mental e espiritual. Nós temos uma livraria bem pequenininha, nós temos a nossa livraria, nós temos a nossa cantina que funciona toda terça-feira e aos sábados nos trabalhos com comidas fluidificadas, minha gente. Nós temos também, e esse ano nós inovamos, fizemos algo assim inusitado, que foi o RELAC Canta na Praça. Nós pegamos todo o pessoal que gosta de cantar aqui, né, presidente? E fomos para a praça aqui, fizemos uma tarde de muita cantoria, louvando lá, foi muito bonito o nosso trabalho. Distribuímos a programação da nossa casa lá, então assim, foi bem especial esse momento e nós convidamos para o próximo RELAC na Praça, para o próximo bazar, vocês venham nos visitar também. E agora eu gostaria, nesse clima, né, de saudosismo, eu gostaria de convidar o nosso presidente, Giovanni Batista, para fazer a abertura oficial com a prece inicial e convidar o nosso palestrante. É com você, presidente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Uma alegria imensa receber, ver assim a nossa casa cheia. Né? Agradecer o pessoal que está assistindo em casa, pedir desculpas por não poder comportar todo mundo aqui dentro. Tem muita gente que ficou lá fora, né, assistindo, mas vai assistir tudo normalmente, graças a Deus. E foram 2 anos de muita luta, muito trabalho, mas de muita satisfação, de muita alegria mesmo, de poder até chegarmos aqui. Né? Todo mundo sabe que fundar uma casa espírita não é fácil. Nós passamos por várias dificuldades logísticas, legais, espirituais, enfim. Mas nós somos abençoados com uma equipe de trabalhadores maravilhosa, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Essa equipe tem nos apoiado divinamente bem. É muito gratificante saber que praticamente todos estão aqui, contribuíram muito para que nós pudéssemos estar hoje aqui comemorando nossos 2 anos de fundação. Então, o que eu tenho muito é agradecer. E é nesse muito agradecimento que eu quero fazer nossa prece. Vamos todos elevar nossos pensamentos ao Pai. E agradecer do fundo do coração, do fundo da nossa alma, por esta oportunidade de estarmos juntos, celebrando 2 anos da nossa casa, 2 anos da fundação da nossa casa, essa casa de luz, de paz, de esperança. Né? Agradecer por todos os irmãos encarnados e desencarnados que contribuíram para chegarmos a esse momento. Agradecer aos nossos amigos do plano espiritual que estão sempre ao nosso lado e a presença de todos eles aqui para testemunhar esse nosso momento de alegria, de confraternização e de paz que estamos compartilhando com a nossa comunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria chamar para proferir a palestra dessa noite o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, meu amigo Valdir Júnior. Boa noite. Está tão bonitinho que vocês aqui. Eu acho que é fora também, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal aí fora. Batam palmas para saberem que vocês ouviram. Tem um atrasozinho lá. Um delay, né? É. Daqui a pouco eles falam. Agora a gente vai bater palmas para vocês ouvirem que a turma ouviu. Vamos pedir uma até segundos. Para vocês, viu? Isso aí é para vocês. Então vai ficar no belo centro. No belo centro. Tem um jeito. Tá cheio de vida, assim, tão florida. Que bênção, né? Que bênção. Parabéns a toda a equipe do RELAC.
agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês. Realmente hoje eu não trouxe o violão, porque eu estou me recuperando. Aquela gripezinha que fica na garganta, sabe? Vai. E não dava realmente para cantar. Mas, ouvi aqui duas músicas, duas canções lindas. Deu tudo certo. Nosso desafio de hoje é tratar um tema que é sempre delicado, porque falar de sofrimento, falar de dor, vai naturalmente levar o nosso pensamento para algumas situações que nós passamos, ou que estamos passando, ou alguma lembrança de um ente que também está sofrendo ou já sofreu. Não tem como nós falarmos nas aflições, no sofrimento do ser humano, sem que a gente traga realmente alguma reflexão do nosso campo mental, muito pessoal, muito minha, muito sua, que você vivenciou. Nós estávamos verificando Emmanuel, e ele, numa mensagem, ele nos diz assim: as bem-aventuranças, especificamente a de hoje, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os aflitos, não é para todas as pessoas que estão sofrendo. Parece estranho. Bem-aventurados os aflitos não se destina a todos que estão sofrendo, porque só será bem-aventurado o que aproveitar o sofrimento. Daí, muitos de nós desperdiçamos um momento, muitas vezes necessário, nós vamos conversar sobre isso, e perdemos a condição do grande aprendizado que a dor ela traz para todos nós. E para a gente sentir bem de perto, eu vou contar para vocês a história de Joseildo. Joseildo é um diácono que me autorizou a contar essa história. Ele ainda está reencarnado. Nós estávamos fazendo as nossas visitas assistenciais no Hospital do Câncer e encontramos Joselino lá. A mulher dele, chamada Maria, mulher simples, mas muito alegre, nos recebe com muito carinho, a mim e a uma equipe do quarto. E explica que o seu marido está há 16 anos com câncer e que eles são católicos, praticantes, e ele é diácono da Igreja Católica. E quem foi diácono, por curiosidade, esse termo também é dado aos diáconos do cristianismo primitivo. Um deles foi Estevão. Então o diácono não é aquela pessoa, não é padre, mas ele tem várias ações dentro da igreja. Mas ele estava há 16 anos sofrendo câncer. Ele pedia a Deus, a gente conversou com ele, que deixasse o filho dele crescer. O filho cresceu. Aí ele pedia a Deus que deixasse ele ver o netinho. Ele viu o netinho. E aí ele pedia a Deus que deixasse ver o aniversário de 1 ano. E assim foram passando os anos. E 16 anos depois, ele estava contando essa história. A sua mulher, Maria, depois que soube que nós éramos espíritas, ela falou assim: olha, vocês são espíritas? Somos. Tem um médico que é espírita e ele andou conversando com a gente, então eu posso contar para vocês o que acontece comigo. Todas as noites, ou algumas noites, eu estou aqui com Joselino, e quando eu adormeço, eu saio do corpo, e vejo andando. Certa feita, a última dessas minhas memórias, eu vi uma luz, e
essa luz me guiava. Eu me dirigi à UTI, porque Josenildo estava lá, e eu ia simplesmente pôr as mãos em Josenildo e fazer prece como de costume, quando essa luz disse assim: Maria, hoje vá naquele outro, está precisando delas. Ela se dirige, vai lá e faz a sua oração como nós fazemos, aplicando passe. Mas ele não chama de passe. Ela volta, vê o seu corpo deitado e entra, por assim dizer, volta ao corpo físico. Tempo de um desdobramento consciente. Isso vocês estudam aqui no Estes, qual dia do Estes? Na quarta-feira vocês estudam esses assuntos. Isso é bem legal, né? E aí ela volta para o corpo. E vocês acreditam nisso? Claro, claro que a gente acredita. E eram duas almas assim, tão desprendidas das coisas materiais, que recebiam com tanto afeto. Maria tinha um hábito, não tem. Se você for lá, você vai ser recebida com um abraço, ela vai pegar nas suas mãos, vai olhar nos seus olhos e vai lhe dar uma mensagem. Gente, é impressionante. É impressionante. E aí, conhecemos eles. Num segundo momento, ou terceiro, que voltamos à visita, a equipe sai cantando e tal. E aí ela fala: hoje, Josenildo está muito mal. Mas ele pode receber uma pessoa. Ele gosta muito das visitas. Eu estava na frente, só fiz fazer assim, fazer essa pessoa. E aí entramos. Josenildo, como é que você está? Palavras textuais. Por dentro eu estou moído. Por dentro eu estou moído. Maria havia me dito, ou nos dito, que as suas costelas, algumas já amputadas devido à dor, a morfina não fazia mais efeito. Não fazia mais efeito. Então ele estava deitado, ele olhava assim para o alto e falava: eu, por dentro, estou moído, mas o meu espírito está fortalecido. E em plena dor que aquele rosto expressava, a gente via a espiritualidade que havia dentro, a alma, no ser. Um exemplo que eu diria é raro da gente passar uma vida, uma existência, de conhecer uma alma tão longa. Recentemente ele saiu de um filho fazendo um casamento. Um casamento. Josenildo, eu vou contar a sua história por aí. Ele veio, você pode contar. Aí eu saí. Estava lá no SEIC, que é aqui em Ponta Negra, Irmãos do Caminho, vocês viram Irmãos do Caminho, voltado cheio de gente. Contei a história, uma moça que esperou lá fora, uma filha, se eu conheço ele. Conheço Josenildo. Ele é exatamente isso que você está falando. E aí, naquela ocasião da visita, eu disse assim: Lúbia, meu Deus, o que é que eu vou falar mais com o senhor? Já me via diante de uma alma, de uma nobreza incomum. E eu fiquei, confesso, sem saber o que falar. E aí, ele olhou para mim, falou alguma coisa, e do nada nós entramos num assunto de espiritual. E nós falamos para ele em algum momento: para nós espíritas, as leis de Deus estão escritas na consciência. Vocês já sabem disso, né? Que as leis de Deus, a não ser que tenha alguém que está aqui pela primeira vez ou ainda não estudou, quem não sabe, então fica sabendo agora. As leis de Deus
elas estão escritas na nossa consciência. A gente vai falar um pouco sobre isso. E José Milton olhou mais uma vez assim para perto. Depois ele falou assim: como isso faz sentido? Como isso faz sentido? E aí ele conectou imediatamente com alguma passagem do Evangelho, que eu não me lembro. Ele disse: é isso mesmo. Depois ele fala, concluindo: eu estou feliz, esperando o dia do meu retorno para encontrar Jesus. Mas eu não vou me antecipar. Olha, a consciência disso. Eu não vou me antecipar. É tipo assim, eu não quero morrer logo por morrer. Eu quero que seja na hora que tiver de ser. Eu sei que eu vou encontrar Jesus. Eu fiquei pensando. Você não tem ideia de como vai ser a sua desencarnação. Vai ser muita luz. Eu pensava. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, portanto, ele faz tratado explicando o que é a dor, explicando como a dor ela é pedagógica para nós. É um capítulo, é uma parte longa, o livro é largo, mas é uma obra fantástica, que vai nos trazer uma dimensão do que seria realmente o sofrimento, uma ótica mais espiritual. Mais espiritual. O sofrimento, quando ele é causado, ele tem duas formas de acontecer dentro dessa linha de raciocínio. A primeira é o sofrimento que você está causando voluntariamente, tanto cometendo meus excessos. Eu estou dirigindo em alta velocidade, alcoolizado, depois acontece um acidente, eu estou lá sofrendo para caramba por causa disso. Ou eu cometo um crime e aí vou passar a minha existência dentro de um quadrado, sofrendo essas aflições. Porque foram causadas porque eu busquei esse sofrimento. Eu busquei esse sofrimento. É como se a própria pessoa dissesse: se eu preciso de um limite, lá no fundo da sua consciência, eu preciso de um limite. E aí acontece essas situações para dar um freio, porque pior do que você ser preso ou estar no hospital é você entrar em estados depressivos tão profundos que vão lhe levar à perspectiva de um suicídio, uma melancolia que você não controla, e aí é pior. Aí o sofrimento vem como uma forma de corrigir isso. Isso é o primeiro. Mas o segundo é o sofrimento que nós não provocamos. Nós não provocamos. Não é a perda de um ente querido. Nós falamos perda, porque o mundo lá fora chama perda. Mas nós espíritas não usamos esse perda. Usamos a desencarnação de um ente querido. Você ama muito aquela pessoa, mas ela desencarnou. Valdir, eu vim aqui ao Oeste para que seja respondida uma pergunta. Eu ia casar, tive um conflito com meu noivo, nós nos separamos. Mas ele voltou, nós fizemos as pazes. E ele recebeu uma proposta para trabalhar no exterior, ganhando o dobro. Mas eu falei: minha mãe não pode ficar só. E ele falou: não tem problema, traz sua mãe, a gente vai junto. E ele estava dirigindo a sua moto quando uma senhora idosa entra numa rua e colide com a moto. Ele morreu na hora. Nós
estávamos com a festa de casamento toda planejada, tudo comprado, tudo pago. Eu quero saber o que o Espiritismo tem para me dizer. Essa é a dor que muitas vezes ela vem nos ensinar, mas que muitas vezes não, sempre vem nos ensinar, mas que não é provocada imediatamente por nossas ações dessa vida. Mas essas dores, elas são profundas, porque normalmente elas acontecem com pessoas que não estão procurando o sofrimento. Essas não são as pessoas que estão se excedendo aí pelo mundo para que venha uma correção através de uma dor, através de uma situação mais constrangedora. Não. Essas são as pessoas que não fizeram nada nessa vida e que simplesmente o sofrimento acontece. O sofrimento não tem peso. A gente não pode dizer, olha, o seu sofrimento é maior do que o meu. Porque sofrimento é sofrimento e ponto. E nós, espíritas, sabemos de que a doutrina espírita, como consolador prometido, ela não vem consolar só quem se torna espírita. Não. Ela vem consolar todo aquele que esteja precisando de consolo. Com a sua lógica, com as suas comprovações científicas, com as suas reflexões filosóficas e com o seu aspecto consolador, dentro do que nós chamamos de religião, o aspecto da religião, sem a mínima preocupação de proselitismo, de querer convencer as pessoas. Isso não existe no Espiritismo, nem abrir discussões de forma alguma. Nos cabe consolar o nosso próximo e buscar consolo para nós também. Dentro disso, nós ficamos nos perguntando, mas o que fazer para melhorar? Você pode nesse momento estar pensando, eu já faço bem, eu já venho ao relax, eu tomo passe, poxa, parabéns para você, que bom. Mas tem uma coisa, o Espírito, no conhecimento do Espírito, a evolução dele é infinita. Nossa evolução é infinita. Você vai sempre melhorar. Quando você for um espírito crístico, como Jesus, o nosso Cristo na Terra, você vai continuar evoluindo também, porque a evolução é infinita. E ficamos a nos perguntar, o que fazer mais? O que fazer? Quando o Espiritismo vem nos dizer que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, é como se dissesse assim, Deus está em você. Kardec, ele desenvolve um raciocínio na Gênesis fantástico. Ele nos propõe que Deus está em você por essa resposta do Livro dos Espíritos. As leis que ele criou estão dentro dele. Nós evoluímos com essa lei. Nunca nenhuma filosofia trouxe esse aspecto, como também nunca ninguém trouxe a resposta de que era Deus, conforme a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então Kardec nos traz Deus num aspecto de ele está dentro. Tenha certeza disso. Tenha certeza que Deus está dentro de você. Você saber ouvir a sua consciência não é fácil. Aquela voz que está lá no fundo, muitas vezes não espiritual, tá? Estou falando da mediunidade, estou falando do nosso processo anímico, ou seja, dos nossos próprios recursos como ser humano e como espírito mortal. E a consciência vai te dizer o que você vai fazer de certo ou de errado. A abrangência e a concepção de Deus, então, na Gênesis, Kardec veio desenvolver
Deus permeia todo o universo. Como se um fluido elétrico estivesse espalhado em todo o universo ali, pelo fluido cósmico universal, que seria uma energia primitiva, em que estaria circulando todo o universo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Vocês leiam o capítulo Providência Divina na Gênesis, e vocês vão ver do que a gente está falando. E ele traz um terceiro aspecto, que é o seguinte: olha, nós poderemos ver a Deus um dia? Sim, nós poderemos ver a Deus no nosso processo evolutivo um dia, trazendo Deus uma terceira perspectiva de raciocínio. Deus é algo, Deus, vou dizer alguém, porque não é alguém seria igual a nós, mas Deus é alguma coisa que também nós teremos um dia essa compreensão maior. Aí fecha essa trindade de sugestões, de teoria do que seria Deus, porque são teorias, obviamente. Deus é tão profundo que nós não temos condições de entender. Kardec foi até onde se podia pensar sobre Deus. E dentro disso, a nossa consciência desse processo do sofrimento, portanto, a presença de Deus em nós, ela só vai acontecer efetivamente se nós provocarmos. Se nós provocarmos. Olha, gente, para nós estarmos aqui no Centro Espírita, escutando a palestra, vivenciando isso, é porque, de alguma forma, nós acordamos, nós sentimos a necessidade de caminhar. Então, tenha certeza disso, você está caminhando para Deus. Não é o centro espírita em si, mas o centro espírita ele leva naturalmente para uma morada da casa do Pai. Há muitas moradas da casa do Pai, né? Assim que Jesus fala. Uma delas é o centro espírita, outra delas é o seu lar, outra delas é a sua universidade, é o seu trabalho, mas a principal delas, os planetas, mas a principal delas é a sua morada interior. É o templo que nós carregamos no nosso corpo, que é o seu templo interior. O Espiritismo nos vindo ao centro espírita, naturalmente pelo estudo espírita, você dá um mergulho de volta para dentro de si. E a gente percebe muitas vezes que a gente está cansado. A gente está cansado de errar. A gente está cansado de errar. No passado, quantas coisas nós já fizemos. E às vezes a gente tem dentro de nós assim uma reação a alguma coisa, não sabe de onde é do passado. Condicionamentos. O nosso orgulho é muito grande. Tenha certeza que você foi muito orgulhoso na vida passada. Ah, eu não consigo perdoar. Isso você precisa trabalhar. Então, se nós, cada um de nós aqui, pudesse fazer um mergulho desse momento interior, e pudesse buscar memórias na nossa mente, de situações que foram estímulos, positivos ou negativos, a gente poderia pensar, por exemplo, na nossa infância. As pessoas que nos abraçaram, as pessoas que nos amaram, a gente busca facilmente essas pessoas e imediatamente a gente sente algo bom, porque está em nós, são as nossas memórias. Da mesma forma, se a gente pedisse assim, busque um trauma, não precisa ninguém pensar no trauma não, mas se a gente dissesse isso e a gente fosse buscar, imediatamente essas emoções elas viriam à tona, nosso cérebro teria uma reação imediata, uma situação muito desconfortável que passamos. Isso acontece porque tudo está registrado em nós. E aprendendo a nos conhecer, você vai entender melhor a dor. Você vai entender melhor a dor. Porque ela vem para corrigir algo que precisa ser corrigido. Olha, sofrer não é bom. Não é bom. Convenhamos. Mas é necessário em algumas situações. Quando ele chega, é preciso
que a gente tenha algo em que a gente possa se apegar. A criancinha que é evangelizada na rua, os evangelizadores que fizeram uma palestra lá na federação, nós pedimos, diziam assim para eles. Eles chegavam na rua e as crianças voavam em cima deles, crianças de 5, 6, 7 anos. E uma delas disse: tio, eu nunca recebi abraço. E cria-se uma afetividade, porque eles têm um contato necessário na primeira infância, contato, carinho. E essas crianças sem perspectivas de vida, ou querem ser policiais, ou traficantes. Essa é a nossa realidade aqui em Natal, não sei muito longe não. Nas ruas, na cidade, ali no Alecrim. Essa é a nossa realidade. Com isso, a Casa Espírita, as entidades espíritas proporcionam essas reflexões para todos nós. Agora, você se expor a situações de sofrimento leva naturalmente a você ter uma compreensão e até um sentimento de gratidão que vai disparar dentro de você. Quando você vê pessoas sofrendo num nível muito alto, você desenvolve a capacidade de ter compaixão. Você traz uma emoção muito forte quando vê alguém, por exemplo, que nós vimos, um carro pegando fogo no posto de gasolina. A mãe sai correndo, a filha sai, uma senhora que está, e sai a filha, no meio do caminho a filha cai, porque as pernas já estavam queimadas, o fogo está se aproximando, ela não tem mais pernas para correr, não levanta mais, não levanta. Ela pensa em Deus dentro da fé dela, e ela se levanta e corre na hora que o fogo chega. E ela disse que o que fez com que ela tivesse força para se levantar além da fé foi a mãe. Ela olhar para a mãe dela e saber que a mãe ia sofrer muito com a morte dela. Nós encontramos essa menina toda enfaixada lá. Vera estava, né? Vera participou disso também. Toda enfaixada lá no Varela, no Alfredo Gugel, com crises e mais crises, porque aquilo é delicado, lavar aquilo, toda hora lavar essa queimadura, tem que limpar todos os dias. E ela dizia que quando chegava a hora do banho, ela entrava em desespero. Ela ofereceu, Vera, você não sabe, ela está em casa com a mãe dela, vai fazer um livro, está bem, saudável, nos ofereceu um jantar a toda a equipe. Nós ficamos impressionados com a fé dessa pessoa. São exemplos que nos levam a pensar assim: olha, qual é o meu sofrimento mesmo? Qual é o meu sofrimento mesmo? Ah, é porque fulano, ele olha assim, me trata mal, olha com uma cara feia para mim, não me escuta. Muitas vezes a gente não percebe o que nós fazemos a mesma coisa, porque nós somos craques em olhar para o outro e dar o diagnóstico psicológico completo. A pessoa é assim, ela olha assim, ela faz isso, ela faz isso, mas somos incapazes de dar um mergulho dentro de nós mesmos para detectar o que é que precisa mudar. E são pequenas coisas. É uma carinha feia, quando alguém pede alguma coisa, né? A ponto de nós termos até raiva das pessoas que mais amamos. Nós vivemos esse estágio aí. Amamos, tenho raiva. Como é que foi isso? É a nossa condição.
sem tirar, lógico, as palavras que eu falei. Se você está aqui, é porque um caminho novo você está buscando. Todos nós. Pode acontecer da gente cair. Cai um degrau, sobe 2. Cai um, sobe 3. E dentro dessa trajetória tem a nossa convivência com a dor, com as nossas aflições. Que elas podem ser maximizadas ou não. Ou não. Se o seu olhar para o sofrimento que está batendo à sua porta for um olhar de compreensão, nós vamos fazer como uma pessoa que foi ao centro espírita, ele tinha perdido, entre aspas, essa palavrinha, a sua mãe, que é uma pessoa muito ativa em casa, já tem muita idade, e ela foi num centro bem longe daqui, tá? Para você tentar deixar qual, descobrir qual é o centro. Bem longe daqui. E ela disse, Valdir, eu cheguei no centro, a pessoa estudada, ela conhece mesmo. Eu cheguei no centro, falaram assim, olha, você não é espírita? Você não é espírita? Você não sabe que não existe morte? Aí ela falou, você acreditar. Eu quero consolo. Eu sei que existe morte. Como se dissesse assim, eu quero ouvir, eu quero ser ouvida. Me escute. Às vezes a gente tem essa vontade de falar, de que alguém escute a gente. Às vezes a gente está tão só que um abraço de um desconhecido vai trazer um bem enorme para nós. Mas quando você vai abraçar aqueles que sofrem, aqueles que precisam mais, e nós temos muitas atividades espíritas, obviamente, mas quando você tem um contato, dispara algo em nós que ajuda o processo da nossa reforma íntima e, consequentemente, ajuda no processo da nossa relação com a dor. A nossa relação com a dor. Chico Xavier, por exemplo, ele sofreu muito, sentia muitas dores na cabeça, problema cardíaco. São Francisco de Assis morreu com lepra, na época, hoje não se diz, cego, praticamente. Mas ele ia ao encontro dos aflitos, a ponto de abraçar os leprosos e de beijar as feridas abertas. A história de São Francisco é assim. Você vai encontrar ele depois que volta da guerra, com uma voz: reforma a minha igreja, reforma a minha igreja. Ele achava que era uma igrejinha lá na cidade de Assis. Não era, era a concepção do pensamento religioso. Tem? Essa aqui? Tá. Você não angústia essa, né? E para ir concluindo, né? Porque o horário é 8h20. Faltam então 2 horas. Francisco. A biografia de Francisco é uma das mais lindas que eu já li de alguns livros. Francisco se entregou tanto a Deus, que ele disse assim: o que mais me afetava quando eu era jovem, os leprosos. Vou abraçar os leprosos. Vou abraçar os leprosos. Ele vem na rua, e aí vem um leproso, ele vai direto para lá, abre os braços e dá um abraço. Mas acreditem, não foi suficiente. Ele ainda estava incomodado. Mas falta alguma coisa. O que ele fez? Beijou as feridas abertas do leproso. No final da sua vida, depois de ter criado a classe dos franciscanos, etc. e tal, Pai Francisco, tem um homem aí dizendo que os teus discípulos não querem atender. Ele quer ser atendido por você. Quando ele entrar, e quem possa ajudar, meu amigo, Francisco já estava com a idade avançada, embora ele tenha morrido cedo. E aí ele fala assim: Pai Francisco, os seus mensageiros, os seus discípulos,
Eles não querem cuidar de mim. E o que é que você quer? Eu quero tomar um banho. Só que ele estava em chagas. As chagas estavam abertas. Francisco manda fazer a água, coloca alguns produtos lá para lá. E aí ele começa a banhar ferida por ferida aberta. Eu li dois autores, não me recordo agora o nome. Esse leproso foi curado. Veja, milagre muito próximo daquele milagre entre aspas, né? Também essa palavra, gente. A altura do que o Cristo fazia na época em que ele estava aqui no plano físico foi a entrega. Claro que a gente não tem, a gente não consegue essa entrega toda, mas ainda somos incapazes de ver um mendigo na rua e abraçar. Somos incapazes, porque o cheiro vai nos incomodar. O cheiro vai nos incomodar. Eu encontrei um homem, vou contar mais essa porque encontrei mais 2 horas, eu acho que está até tranquilo. Eu conheci um homem que fez o ESD, o estudo da doutrina espírita lá na Federação. E ele chegou lá com a esposa, eu acho que ela era o espírito envolvido da relação, mas não se imagina. E aí ele chegou lá e disse: olha, eu não dou dinheiro para esse povo que fica pastorando o carro, porque são vagabundos. São vagabundos, por que eu vou trabalhar? Primeiro semestre. Segundo semestre, eu já dou 50 centavos. Tá? Terceiro semestre, eu já dou um dinheirinho a mais, já falo tudo. Lá na frente, ele fundou um trabalho junto aos meninos, fazendo a sopa na casa dele, com a mulher dele. Estou dizendo que a mulher que era o Espírito Superior que veio para puxar. E ele fez esse trabalho, desenvolveu. Eu não acreditei. Eu vou lá, pode ter. Aí perguntei onde era e tal. Quando eu cheguei lá, gente, ele estava fazendo oração em cima com os bebês. E eu ouvi abraçando esses homens fedorentos. E nós não temos coragem de abraçar. Estou dizendo nós aqui do relato não, tá? Nós é a humanidade, eu sei que todos vocês têm. Né? Essa foi a humanidade, né? Não é o relato. E ele estava, sabe aquela figura do homem durão que não chora? Quando ele viu que eu estava de tocar ela olhando para ele, esse homem se descontrolou, não sabia onde passa os braços. E eu fui dizer para ele: rapaz, sem trabalho, parabéns. Quase eu conseguia que ele deixasse cair algumas lágrimas. Então o Espiritismo faz isso com a gente. Temos muitas coisas para melhorar, temos. Mas quem sabe que você precisa melhorar é você. É você. Não é ninguém. Não é ninguém. Sabe, Diego, eu me lembro quando eu fiz 30 anos, os espíritos, eles falam conosco através das mensagens, não é? Não é? E aí quando eu fiz 30 anos, Núbia, ano passado, essa já é, né? Nem graça, mas quando eu fiz 30 anos, juro por Deus, eu abri Minutos de Sabedoria. Tem uma mensagem, pode olhar lá no início, chamada Idade. E eu estava pensando cá comigo, 30 anos já, meu Deus do céu, abriu idade, a mensagem. Os Espíritos falando conosco. Então, quando você estiver se sentindo muito aflito, pega uma mensagem.
pensa com calma assim, abre, que ela veio. Sandra Borba, eu estava lavando louça, eu lavo louça. Bem, né? Minha esposa, que é... Aparecida botando moral. Minha esposa, que é... Não, Marília. Eu também já sei que lavar a louça. Então, Giovanni, ela já pegou aí, né, mãe? Então, minha esposa, que é o espírito superior na relação, me fez lavar louça. Tudo bem, com uma resignação máxima. E aí eu estava lá lavando minha louça. E eu pensando, meu Deus, essa atividade da federação, toda reunião administrativa. Eu tenho muitas reuniões administrativas, virtual, são muitas, meu Deus, é difícil, é diferente do trabalho que você, né, você vem no centro, conversa com as pessoas, ou vai na rua, faz um trabalho. E eu pensando que a atividade administrativa, isso é bom entre dirigentes, era menos bônus horas, sabe? Menos bônus horas, mais bônus horas para você estar na rua fazendo bem. Eu pensando, né, com as minhas lamentações, recebo no celular, acredite, uma mensagem de Sandra Borba. Vocês conhecem Sandra Borba, né? E aí dizer uma mensagem que ela mandou do nada, falando sobre reuniões administrativas no município, dizer da importância e que era realmente um trabalho também, por que não, de caridade. Eu fiquei quase quebrava. Porque copo tem essa história, você está lavando, você já fez, ele pula da mão da gente. Não sei o que é isso. A minha esposa fala, mas por que você está quebrando os copos? Porque eles estão pulando da merda, o sabão no corpo, isso que eu... Olha. Bom, gente, então chegou ao nosso fim, né? Eu passei alguns minutinhos, mas fica essa lição para a gente, tá? O sofrimento a gente pode suportar com amor, se a gente está aqui. Mas se você não estiver sofrendo, mantenha esse mesmo amor dentro de você, por tudo, pelas pessoas principalmente, pela natureza, por tudo que você faz, principalmente por você mesmo, compreendendo as suas limitações, que todos nós temos, menos o pessoal do relato. Muita paz para vocês, parabéns à equipe por esse belíssimo trabalho, que Jesus nos abençoe a todos. Nós agradecemos muito por esse momento tão alegre, tão festivo, que com certeza aliviou um pouco as nossas dores, as nossas dificuldades do dia a dia. Nós queremos agradecer a todos que aceitaram o convite para hoje estarem aqui, inclusive o nosso irmão, que sabemos que tem uma agenda em nível estadual muito cheia, mas que estão aqui conosco participando da comemoração de 2 anos de fundação do Recanto de Luz Almira Cunha. Foram 2 anos de trabalho, de serviço do bem, de busca interior, mas principalmente de aprendizado. Nós costumamos dizer que fundar uma casa espírita, como o Giovanni acabou de falar, não é assim tão difícil. O desafio é a manutenção, é o dia a dia, é 1 ano, 2, estamos indo para o 3º. É um desafio porque somos humanos, precisamos evoluir. Então essa casa, como as demais casas espíritas, religiosas, onde existe a prática do bem e do amor, que elas continuem para nós um espaço de acolhimento, um espaço de estudo, como é aqui o RELAC, como o nosso Júnior também falou, estudo sistematizado da doutrina espírita, que esclarece, que conforta, que consola, que é na quarta-feira que vamos abrir turmas novas e todos estão convidados ao estudo.
Na quinta-feira também temos o estudo, e a diretora do ED está ali fora, a Rebeca, convidando aqui a cada um de vocês. Temos também na quinta-feira o estudo, também sistematizado, né? O estudo de educação mediúnica através do material da Federação Espírita Brasileira. Temos o saúde e espiritualidade, como também foi mencionado. Enfim, a nossa casa procura oferecer a cada um de vocês o melhor que nós podemos através da doutrina espírita, atendendo o objetivo do Espiritismo, que é, quem lembra, qual é o objetivo do Espiritismo para a humanidade? A nossa transformação moral. E daí vem Joana a nos convidar para o autodescobrimento, para a autoobservação, o reconhecimento dos nossos valores e algumas dificuldades que ainda carregamos e que precisam ser transformadas no bem. Então, sintam todos abraçados, cheios de gratidão por estarem aqui, a nossa casa à disposição para que o Espiritismo possa ser aprendido e vivenciado por cada um de nós no nosso dia a dia, através do Evangelho de Jesus. Então, nesse instante, vamos nos preparar para o passe coletivo. Nós não vamos ter hoje o passe individual, e após o passe coletivo, nós convidamos a participar do nosso coquetel de confraternização, de inauguração da nossa casa, que está sendo fluidificada ali no jardim, e que vamos daqui a pouco degustar. Então, vamos nesse instante, podem apagar aí a luz, diminuir um pouco a luminosidade. Cada um de nós agora vai se interiorizar. Vamos então, meus irmãos, nesse instante, aqueles que desejarem poderão fechar os olhos, sentindo a luz que vem do alto, a luz de amor, de paz, de serenidade, energia de equilíbrio que recai sobre cada um de nós que aqui se encontra. Vamos inspirando e expirando, absorvendo essa energia de saúde, essa energia de alegria, de bom ânimo, que recompõe as nossas células físicas e espirituais. Inspirando, observando como estamos relaxados sobre as cadeiras, como o nosso coração está aberto para receber as bênçãos que vem do alto, inspirando e expirando. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse instante em que estamos reunidos em teu nome, finalizando a primeira parte de atividades do Recanto de Luz Almeida Cunha, nesse dia que comemoramos 2 anos de atividade ininterrupta. Que a luz do teu amor a cada dia possa tocar os nossos corações, para que sejamos homens de bem. Então, nesse instante, agradecidos, cheios de amor, pedimos permissão para encerrar este momento, conservando em nós a tua paz. E assim. Então, com calma, sentindo ainda essa energia que circula em nossa mente e nosso coração, podemos nos dirigir para tomar um líquido gostoso, um salgadinho, uma torta que está à disposição de todos nós. Cadê a nossa banha?